de volta, meus amigos, para mais uma história do seu Cuia. Oi, ouvinte! Sabe o que eu fico impressionado, seu Cuia? Que o senhor chega aqui e conta suas histórias incríveis sem nem ter preparado nada. Como assim sem preparar? Que o senhor não parou na sua casa e pensou a história que o senhor ia contar aqui. Teve pouquíssimas vezes que o senhor veio aqui com a história do dia pensada já. Geralmente a gente começa a conversar e quando surge o assunto o senhor lembra de algum caos que o senhor já passou e é uma história completa com coisas malucas e inimagináveis. E o senhor conta com uma naturalidade que chega a ficar até estranho falar com tanta naturalidade dessas coisas malucas. Mas é porque eu só falo aqui de momento da minha vida, que eu vivi. Por isso que eu sei tantos detalhes. E por isso que eu consigo lembrar dessas histórias quando surge o assunto. Se eu falar algum assunto que você já viveu, com certeza você vai contar uma história também. É, mas as minhas histórias não são tão boas como as suas. E o senhor tem histórias sobre qualquer assunto. Não, tem assunto que eu não tenho história. Mentira, seu Cuia. Quer ver? Vamos ver. O senhor tem alguma história sobre sapato? Sobre sapato eu não sei muita coisa, porque eu nunca trabalhei de sapateiro. Tá vendo como eu não falo sobre qualquer coisa, Lucas? Eu sempre usei sapato, a minha vida toda. Mesmo eu preferindo chinelo, que é mais fresquinho, né? Mas tem hora que a gente tem que usar sapato. Não tem jeito. Teve até uma vez que eu tava me arrumando pra ir no baile, e nos bailes a gente tem que ir arrumadinho, né? De sapato e gravata. Só que quando eu fui calçar meu sapato, eu vi que os ratos tinham comido toda a parte aqui de trás do calcanhar. Você acredita? Virou praticamente um sapato chinelo, assim, de enfiar o pé. Mas como era um baile, eu não podia usar o chinelo comido pelos ratos. Ainda se tivesse sido comido por um rinoceronte ou um guepardo, eu até podia chegar no baile e usar essa história para puxar o assunto com os pessoal de lá. Mas ninguém ia gostar de saber que na minha casa os ratos passam tanta fome que tem que comer os calcanhar dos meus sapatos. Tá certo que os ratos que moravam comigo não eram esses ratos normais de esgoto. Era uma família bem organizadinha, trabalhadora, estudada. Todo final de semana eles iam na missa. Você tinha que ver que bonitinhos. Eles colocavam roupinha de missa e tudo. Cada um com seu sapatinho. Só que o filho mais velho deles era meio rebelde. Cortou o cabelo assim de moicano, sabe? Começou a fumar e sair com más companhia. Coitada da Renata, a mãe dele. Toda noite eu escutava ela brigando com ele, mas ele não tomava juízo. Foi ele e a gangue de motoqueiro que ele participava que comeram meu sapato. A gangue dele chamava Motoqueiros Pré-Histórico, os Rato Dente de Sabre. Eu achava esse nome meio grande demais para uma gangue. Eu até falei para eles mudar para Filhos do Esgoto ou Filhos dos Roedores. Mas como um dos membros da gangue era um sapo que tinha vindo de uma lagoa ali perto, eles acharam meio desrespeitoso com esse motoqueirinho. E ninguém mexia com os ratos dessa gangue, e nem com o sapo motoqueiro. Quando eles chegavam na cidade, eles costumavam destruir tudo com os dentes afiados deles. Até concreto, até ferro os bichinhos ruíam. As famílias se fechavam nas casas quando ficavam sabendo que os dentes de sabre estavam chegando. Esses tempos agora, fiquei sabendo que esse filho da Renata acabou falecendo de leptospirose. Que Deus o tenha. Tá vendo como o senhor consegue contar uma história inteira só de eu falar sobre sapato? Ah, verdade. Eu tava falando do sapato que eu precisava. Então, eu tava sem sapato pra ir pro baile. A Renata e a família dela se ofereceram pra costurar um sapato novo pra mim. Mas eles já tinham os problemas deles, né? Aí eu fui num sapateiro amigo meu pra reformar meu sapato que tinha sido comido. Naquela época, um sapato novo custava um rim e 2 pulmão. E como eu precisava dos meus pulmão para continuar respirando, eu achei melhor só reformar o sapato que eu já tinha. Chegando lá, o sapateiro estava em cima de uma árvore bem grande. Eu chamei ele e ele falou para eu subir, que ele não podia descer porque ele estava muito ocupado. Como eu não tinha outra opção, eu subi lá em cima também. E vi que ele estava no topo da árvore e ele tinha levado uma mesa lá para cima. Ele estava sentado desenhando as estrelas do céu. Como a gente estava bem alto, não tinha nenhuma luz. Por isso que ele estava lá em cima para poder enxergar bem as estrelas.
Ele já tinha desenhado umas 4.000 estrelas no papel. E tudo que ele desenhava, ele ficava ligando uma estrela na outra e formando desenho com as estrelas. Você acredita? Ele me falou que ele estava ali em cima da árvore há uns 10 dias já. Ele dormia de dia embaixo da mesa e de noite ele trabalhava como constelador. Era uma profissão nova que ele mesmo que tinha inventado. Ele desenhava as estrelas, dava nome para elas e as que ele conseguia juntar num desenho, ele falava que era uma constelação e dava um nome pro desenho. Trabalho bom, né? É. Eu tentei ser isso de constelador uns anos mais tarde, mas não dei conta de inventar nome bom pros conjuntos de estrela. Pra você ver, os nomes que o sapateiro tinha dado era constelação de Escorpião, de Leão, constelação de Sagitário, Ursa Menor, Ursa Maior. Mas eu não conseguia pensar nos nomes bons assim. Aí, as constelações que eu encontrei, eu chamei de constelação do Triângulo, da Flecha, constelação do Forno, do Relógio, do Peixe Voador. Ele ficou bem famoso nessa nova profissão dele. Ele dizia para as pessoas qual que era a constelação delas, de acordo com o dia do ano que elas tinham nascido. E ainda falava umas características da pessoa. Eu nunca entendi isso direito, mas os pessoal de lá adorava quando ele escrevia no jornal a cor da roupa que eles deviam usar e com o que cada um devia tomar cuidado aquele dia. Ele chamou de signo isso daí. Só que aí... E qual que é o seu signo, seu cuia? Quê? Qual que é o seu signo? O sapateiro falou que eu era do signo de peixes. Ah, Mas eu achei muito genérico. Peixes é uma classe inteira de animais vertebrados, né? É a mesma coisa que ser do signo de mamíferos ou do signo de aves. Então, eu escolhi um tipo de peixe para ser o meu signo. Então agora, eu sou do signo do Peixe Voador, que é uma das constelações que eu que dei o nome. tá certo. Então, só que o problema disso tudo era que o meu sapateiro tinha mudado de profissão, né? E eu ainda precisava arrumar meu sapato para eu poder ir pro baile. Aí eu falei com o sapateiro para ele me ensinar como fazer para eu mesmo consertar meu sapato. E ele não me falou que era impossível de ensinar como arrumar? Ixi, seu cuia. Mas ele disse que como ele tinha escolhido ser sapateiro pelo amor que ele tinha pelos calçados, ele não ia me deixar desamparado num momento de tanta necessidade. Que tinha um jeito de eu conseguir um sapato perfeito para mim. Eu só precisava cortar toda a parte de cima do meu sapato estragado e usar o cadarço para prender a sola no meu pé. Que isso era a última moda do momento. Pouca gente conhecia, mas que era chamado de sandália. Eu achei muito bom, porque deixava meu pé bem fresquinho. Era como se eu estivesse usando um chinelo, mas só que mais chique. Aí eu fui pro baile e todo mundo elogiou minha sandália da moda. Tá vendo, Lucas? Eu não consigo contar história sobre qualquer coisa. De sapato eu não tenho nenhuma história. Como que não? O senhor acabou de contar? Não, isso tudo que eu passei sem sapato, porque o meu tava estragado. Mas tudo isso aconteceu por causa do sapato, não foi? Claro que não, Lucas. Tudo isso aconteceu por causa da gangue dos ratos dente de sabre que morava na minha casa. Na verdade não também, né? Tudo isso aconteceu por causa do baile que eu queria ir. E foi um baile bom, hein? Tocou música até de manhã cedinho. O difícil foi para ir embora no dia seguinte, porque eu não tinha carro e eu tinha dançado tanto que tinha gastado toda a sola da minha sandália novinha. Tive que voltar descalço aquele dia. Eita pega! É, menino. Por isso que o recado final de hoje é para dizer pros bailantes que tome cuidado com o piso da pista de dança. Porque se ele for muito duro, pode gastar muito seu sapato. E se ele for muito mole, pode ser que você esteja dançando dentro da boca de alguma baleia gigante. E no final da festa, você ainda corre o risco de ser engolido. Que isso, seu cuia? Ué, pode acontecer.